Sabadão com jogos pela Europa, tem campeonato inglês, La Liga, campeonato italiano e também jogaço pelo campeonato saudita, líder e vice-líder. As melhores dicas para esses confrontos a partir de agora no Bets do Dia. Salve, salve, galera! Tudo bem? Mais uma edição do Bets do Dia, eu mudo. Entendi. Eu sou criativo. Você é volátil. Isso. Qual é o contrário de volátil? Vem cá, tia. Boa. Prossiga. Vem cá, sobrinho, no caso, né? Não. Porque o inverso Volátil. de tio é... Volátil. Vem cá, tia. Tá bom. Prossiga. Bom, vamos começar mais uma edição do Bets do Dia, sabadão, com jogos aí bem interessantes. E vamos começar pelo Arabão, grande Nosso Arabão. famoso. Tem jogo sábado, jogo entre líder e vice-líder, jogo bem interessante. Vamos colocar na tela as informações do jogo. 3h15, 15h15, né? Sim. Al Ittihad e Al Hilal lá no King Abdullah Sport City Em Stadium Riad. em Riad. Muito bem. Pois é. Joguinho interessante, tá? Joguinho muito bom. O Campeonato Final. Saudita aí é quase um final. Pode-se dizer que é uma final, assim. Uma final antecipada, né? Pode-se dizer. Mas tem outros times ali que o Al Nassr ainda pode chegar. O Al Nassr tá empolgado, tá embalado. Vamos que vamos pro nosso aplicativo do Game Arena. Vamos tentar ilustrar melhor aí o momento das equipes, a situação, trazer estatísticas. Inclusive, ó, QR Code aqui, aponta a câmera do seu celular e você pode baixar de forma gratuita o aplicativo do Game Arena, beleza? Vamos dar uma olhadinha na tabela de classificação. O Al Ittihad tá isolado, tá? Isso. Se o Al Hilal perde esse jogo, até mesmo o Al Nassr pode acabar ali, ó, ultrapassando a Lua, né? O Al Hilal, a Lua. E o Al Ittihad, velho, pode ser até que é uma surpresa, tá? Porque esperava-se que a briga ficasse mais entre Al Hilal e Al Nassr, né? Esses dois times estão num patamar um pouquinho acima. O Al Ittihad também é um timaço, tem um time recheado de estrelas, mas tá num patamar um pouquinho abaixo, eu diria. Mas faz uma grande temporada. É isso. Vamos para os confrontos recentes, né? Dois times que têm ataques muito fortes, Sim. né? Marcam... O Al Ittihad tem 50 gols em 20 jogos, o Al Hilal tem 60 em 20 jogos. Pois né? é, velho. Ataques muito poderosos. O Al Ittihad que vem de uma sequência de vitórias, mas lembrando que ele toma gol em Demais. quase todo jogo, né? Eu acho que ele tomou nos últimos 9 jogos, ele tomou pelo menos um gol. Então é um time que faz muito gol, mas também sofre, Pois é. né? Pois é, velho. A gente pega aí, são 3 vitórias consecutivas, até vitórias com autoridade, marcando gols, né? Mais de um, pelo menos, né? Mas sempre levando seu golzinho aí também. Pois é, um time cujo sistema defensivo tem deixado a desejar bastante aí, principalmente nesse recorte recente, levando em consideração que ele é soberano contra boa parte aí das equipes que enfrenta, né? E o Al Hilal é um time que, cara, não fica tanto para trás assim não, tá? Vence a maioria dos seus jogos também. Obviamente a discrepância dele para a maioria das equipes do Campeonato Saudita é consideravelmente grande, mas vem sofrendo gols aí de uma forma considerável também, tá? Nesses 4 últimos jogos aí, sofreu gols em 3 delas, por exemplo, né? É um time que tem essa discrepância, a gente esperava aí vencer com mais tranquilidade. É isso, né? Vamos agora pro... Eu só queria mostrar mais um ponto, eu gostaria, né? Confrontos diretos, isso também acontece com frequência, Muitos tá? gols, né? Mas, mano, muitos gols. Das últimas 10 vezes que as equipes se enfrentaram, que eu acho que é um recorte interessante, porque é justamente quando houve essa mudança aí, né, do futebol saudita passando a ter grandes reforços e tudo mais, nas últimas 10 vezes que Al Ittihad e Al Hilal se enfrentaram, em 8 bateu, ambas marcam, tá? Muito bem. Então, dito isso, o momento bet nacional, vamos ver as odds aí. O favoritismo é de quem, Matheus Al Hilal. Montenegro? É do Al Hilal mesmo, fora de casa, mas é pouco, né? Cara, pouca coisa, mas assim, pode-se dizer que surpreende um né? pouco, tá? Visitante. É porque é como a gente tá disse. atrás na classificação. Perfeito. O Al Hilal, o contexto, assim, analisando friamente elenco por elenco, né, só a parte teórica, digamos assim, o Al Hilal, como eu disse, ele é de fato um patamar um pouco acima aí do Al Ittihad. O conjunto do Al Hilal, ele é melhor, é um time que tem grandes estrelas de futebol mundial em praticamente todas as posições aí do seu time principal, diferentemente do Al Ittihad. Mas a temporada do Al Ittihad, ela é melhor e ainda tem um fator casa. Então até me surpreende um pouco aí, eu esperava que as odds estivessem nivelados ali, 2.5 a vitória dos dois, talvez até um leve favoritismo para o Al Ittihad por causa desse contexto prático aí, né? Mas, de toda forma, velho, é um jogo difícil de cravar o resultado final, né? Pode muito bem pintar uma vitória para qualquer um dos dois lados, depende dessa linha de raciocínio que você vai trazer. Você vai focar mais ali na qualidade individual dos jogadores ou no contexto da temporada. E fugiremos disso, né, Flávio Mano? Fugiremos disso, vamos focar em gols, até porque é uma tendência muito alta para essa partida, tanto que a própria Bet Nacional ela já precifica isso, né? Ambas marcas têm uma cotação absurdamente baixa de 1,38. E aí sempre tem um recurso que a gente gosta de trazer quando tem situações específicas como essa. Pega a ferramenta do Criar Aposta e combina ambas marcam com o mais de 2,5 gols. Aqui a gente vai ter um salto na odd de 1,38 para 1,53. E o único placar de ambas marcam que não nos vai ser favorável mais é 1-1.
De resto, qualquer ambas marcam vai ser green. 2-1 para qualquer um dos dois lados, 3-1, 3-2, 2-2, que são tendências altíssimas para esse jogo, vai acabar dando bom. Então essa é a nossa pedida. Muito bem, então ficou então aí no nosso criar aposta, né, acreditando que será um jogo com gols aí, Sim. como vencendo as partidas recentes entre Al Ittihad e Al Hilal e também nos últimos jogos, Sim, né, das duas. Que eles disputaram nessa temporada. Bom, saímos do Sauditão e vamos para o campeonato italiano, porque a Inter de Milão, que deu uma piorada aí nos últimos jogos, né, vai receber o Genoa, time que Deu uma melhorada. deu uma melhorada, meio de tabela. Vamos colocar na tela as informações do confronto, né? Sábado, 4h45, lá no Giuseppe Meazza, pela 26ª rodada do Campeonato Italiano. A Inter parece que deu uma pisada no freio, né? Ao longo ali do primeiro turno do Campeonato Italiano, ele vencia com mais sobra as equipes da Série A, mas ultimamente eu acho que também vai pesando, né, a temporada, vai acumulando aí partidas, vai perdendo um ou outro jogador por questões físicas, e aí caiu um pouquinho de produção a Inter de Milão aí num recorte recente. Vamos dar uma olhadinha no nosso aplicativo do Game Arena para ver algumas estatísticas, informações. O Genoa que perdeu aí 2 dos seus últimos 5 jogos, a Inter de Milão que vem de derrota, inclusive, né, velho? Vem de derrota no clássico ali, pode ser um clássico, contra a Juventus. Mas, antes de ver esses confrontos, vamos para a tabela de classificação. Inter de Milão, vice-líder, sonhando com o título ali ainda, né? Dá muito bem para ser campeão. 54 pontos, muito provavelmente deve ficar entre Napoli e Inter, ainda tem ali a Atalanta correndo por fora, mas acredito que vai ficar entre uma dessas duas equipes. E o Genoa, Fabermano, dá para sonhar com alguma coisa ainda ou difícil? É difícil, né? Tá meio distante, né? Tem que o Décimo Milan primeiro. ali, que é o sétimo, ali 11 pontos, é meio É muita difícil, coisa. né? Tá bom, o Genoa É. que se manteve ali, já não corre risco de rebaixamento. Faltando, ele tá 25ª rodada ali, o Genoa ele meio que já tá entrando naquele limbo, né? Nem vai conseguir vaga em competição europeia, mas também não cai, dificilmente vai cair, tá ali a 10 pontos da zona de rebaixamento, né? E é um time que deu uma melhoradinha, então dificilmente briga pra O não cair. objetivo é subir posições, né? Porque a premiação né? também tem um Sim. percentual lá que é de acordo com a classificação, então é importante aí manter a boa fase. Bom, vamos para os confrontos recentes, né? A Inter de Milão que tem uma vitória só nos últimos 4 jogos, não é isso? 3 jogos. Nos últimos 3 jogos. Jogos difíceis, pode-se dizer, tá? Acho que é no campeonato italiano que ele tem uma vitória nos sim, últimos sim. 4. Ele venceu a Fiorentina, né? Aí empatou com o Milan. Venceu o Lecce, 4-0. Venceu o Lecce. Então eu Essa viajei. sua informação viajou, tá? Mas enfim, é um time que estava mais consistente, né? Deu umas tropeçadas Sim, aí. ele vencia com mais autoridade, eu acho que esse é um bom termo, tá? Ele pegou, por exemplo, um Veneza ali, 1-0 só, pegou o Bolonha em casa, acabou empatando. O próprio Sparta Praga na Champions League, só 1-0. Salvo engano, acho que o Atlético de Madrid meteu 6 no Sparta Praga, pra gente ter um parâmetro, né? Teve 2 joguinhos ali bons até, mas essa sequência recente eu acho que acabou pesando um pouco. Jogos difíceis também aí, né? E aí a Inter de Milão acabou dando uma baixadinha no ritmo em relação ao que vinha no início da temporada. E o Genoa deu uma melhorada, né, Fabermano? Pode-se dizer, vem de vitória em casa sobre o Veneza por 2-0, empatou com o Torino, uma derrota fora para a Fiorentina. É um resultado ok, plausível, normal. Venceu o Monza ali com autoridade, dentro de casa. Roma fora de casa, complicado, perdeu. Ele é o time que está seguindo a cartilha, tá? E inclusive as equipes se enfrentaram aí lá no primeiro turno e foi 2-2 o jogo lá na casa do Genoa, tá? O Genoa acabou complicando um pouquinho ali a vida da Inter. Muito bem, agora vamos para o nosso momento bet nacional, olhar as odds, porque o favoritismo da Inter de Milão é alto, né? Bem alto. A odd no caso é baixa, né? O favoritismo é que é alto. Cotação 1,27 apenas da Inter, velho. E aí a gente tem um dilema para entrar aqui. Por quê? Como a gente falou, a Inter de Milão ela tem dado uma pisada no freio, digamos assim, né, velho? Ela não tem vencido por diferença de gols tão significativas quando enfrentou esses adversários um pouco mais fracos aí do futebol italiano. Em condições normais, a gente poderia até trazer aqui o handicap menos 1,5 como uma pedida interessante, tá? Cotaçãozinha 1,78, que é muito boa para a Inter de Milão vencer por 2 gols. Porém, por causa desse recorte recente, que o Genoa deu uma melhorada e a Inter tá meio que dando uma segurada, eu acredito que seja mais seguro a gente combinar a vitória da Inter de Milão com menos de 4,5 gols no jogo. Ao meu ver aqui a gente tá muito seguro, velho. A gente tem 1-0, 2-0, 3-0, até se a Inter acabar goleando 3-0, 4-0, vai ser green. Se for um 3-1, por exemplo, é green também. Um 2-1 é green também. A gente acha que a Inter vai ganhar, mas eu tenho um certo risco em saber se a Inter vai conseguir essa margem de gols. Eu acho que, por exemplo, 1-0 Inter de Milão é um placar muito plausível para esse jogo, tá? E como o Genoa deu uma melhorada, até um 2-1 pode ser que pinte. Então eu prefiro isso aqui do que pegar um handicap da Inter.
Muito bem, então vamos aí no Criar Aposta, combinando a vitória da Inter com menos de 4,5 gols no jogo. A Inter pode vencer, mas no jogo podemos ter até 4 gols, claro, somando as duas equipes. Sim. Bom, vamos agora para a Espanha, porque tem La Liga, Las Palmas e Barcelona. Las Palmas que no primeiro turno venceu o Barcelona, Pois é. né, lá em Barcelona. Camp Nou não, no Olímpico. No Olímpico de Barcelona. Então é um adversário que, em tese, pode complicar, mas o momento recente não diz isso, né? Vamos colocar na tela as informações do jogo. O jogo será sábado, 5 da tarde, lá no estádio Gran Canária. Jogo pela 25ª rodada do Campeonato Espanhol. Barcelona que virou líder, né? Barcelona líder. A La Liga tá muito boa, tá? O Campeonato Espanhol aí tá uma maravilha, porque tá tendo uma rotação aí dessa liderança. Bem Toda disputado, rodada é um né? líder diferente, velho. Tá Real, Atlético e o Barça aí disputando esse título do Campeonato Espanhol. E como você disse, Fábio, vamos até puxar aqui o aplicativo do Game Arena para dar uma ilustrada. No primeiro turno, o Las Palmas venceu o Barcelona lá fora de casa, né? No Olímpico de Barcelona. Mas a fase recente é absurdamente distinta, né? O Barcelona vem aí de 5 jogos sem perder, sendo 4 vitórias e um empate, e o Las Palmas vem justamente o oposto, 4 derrotas e um empate. E ainda mais, meu irmão, considerando esse contexto do primeiro turno, eu acho que é mais fácil o Barcelona vir mordido para esse jogo. Isso. E tentar aí descontar no Las Palmas pela uma vergonha que passou lá no primeiro turno. Exatamente. Né? Perder em Acho casa que pro Las o Barça Palmas não não dá, vai velho. perder 2 vezes na mesma temporada pro Las Palmas. Cuidado com as palavras, Fábio. Eu acho que não. Eu vai. também acho que não. Achar, eu acho que não. Barcelona líder, 51 pontos marcados, melhor saldo de gols disparado, mais 40 de saldo. E o Las Palmas, velho, olha a posição que o time se ocupa, é demais, né? Ocupa. A posição que o time ocupa. Primeiro time fora da zona de rebaixamento, né? Que é um Z3 e não um Z4, como a gente tá habituado no E tá brasileiro. com o mesmo número de pontos do Valência, né? Que é o time que tá na zona de rebaixamento ali. Tá bem ameaçado, né? Porque até o Alavés, que é o vice-lanterna, Sim. só tem 1 ponto a menos. Briga boa. O Valladolid a gente já pode colocar ali como virtualmente rebaixado, mas do Espanhol ao Alavés são 5 times para 2 vagas. É isso. Bom, vamos para os confrontos recentes, né? Começando pelo Las Palmas, que não vence já há alguns jogos, né? Pois é. 7 jogos, salvo engano. Vamos Sim. confirmar aí? E a grande questão, velho, é que são 6 derrotas e um empate só, tá? Isso. E a maioria dos jogos aí na Até La fez Liga gol, mesmo. né? Nos últimos jogos. Isso. Teve um jogo na Copa do Rei que ele foi eliminado por 4-0 para o Elche, a equipe que não é nem da La Liga, né? É da segunda divisão. Então, assim, nos últimos 5 jogos de La Liga, ele só somou 1 ponto de 15. Realmente fase ruim aí da equipe do Las Palmas, diferentemente do Barcelona. Agora, como você diz, né? Ele vem até marcando ele marca gols, né? gol, né? Quase todo jogo. Todos esses jogos aí de La Liga que a gente traz esse retrospecto recente, ele conseguiu marcar gol em tudinho. Isso. E Bizarro. o Barcelona? Bom, o Barcelona é aquele Barcelona, né? 12 Teve jogos, já é 1-0? o inverso, né? 12 jogos sem Sem perder. 1-0 apenas aí no Raio Vallecano no último jogo, mas antes disso era o Barça que a gente conhecia, de meter 4, 5. Teve o Alavés também, que foi só 1-0, né? Acabou sendo econômico aí nessas 2 partidas de La Liga, mas de forma geral, ao longo da temporada, a gente sabe, inclusive é uma estatística que a gente brincou por muito tempo, né? Que o Barça, pra ganhar o jogo, ele tinha que marcar 3 gols. Quando ele não marcava, era porque não ganhava. Time que meteu aí já 5, 6, 7 nessa La Liga, não à toa tem mais 40 de saldo. Né? É isto. Bom, vamos para o nosso momento bet nacional. O favoritismo, obviamente, muito alto para a equipe do Barcelona. 1,25. Matheus Montenegro. E aí, o que faremos? Tem o Las Palmas que marca gol todo jogo, é uma opção. Ou vamos apostar numa vantagem de gols a favor do time catalão? Para mim é indiscutível focar na vantagem de gols. Até porque mesmo se o Las Palmas fizer, cara, eu não descarto o Barcelona meter um 7-1 esse jogo aqui, um 4-1, 3-1, né? E assim, é melhor confiar que o Barcelona vai conseguir manter o que vem fazendo ao longo da temporada, que é golear muitas vezes equipes aí do Campeonato Espanhol no qual a disparidade é muito grande, do que confiar no ambas marcas com odd 1,64. Se fosse até uma odd muito alta, sei lá, odd 2, alguma coisa assim, a gente poderia até discutir. Mas essa cotação, infelizmente, não dá, né? E em termos de gols, eu também não acho que seja uma boa pedida, porque a odd do Barcelona está muito esticada em termos de gols, tá? A gente teria que pegar um mais de 2,5 para o Barcelona marcar 3 gols no jogo. Para pegar o mais de 1,5 é muito pouco. Então, velho, realmente eu acabo preferindo aqui o handicap menos 1,5. Até porque a gente pode pensar assim, vai que o Las Palmas faça um gol. Mas mesmo que o Las Palmas faça, eu acho que vai ser de 3-1 para cima esse jogo, a favor do Barcelona. Né? Eu acredito muito que o Barça vai vencer por 2 gols de diferença. E mesmo se for apenas 2-0, aqui também é green. O total de gols lá seria red. Então, gosto muito aqui dessa opção. Acredito que seja a melhor possível para o confronto. Muito bem, então vamos botar 5. Então a nossa stake, né, para a nossa sugestão de aposta em Las Palmas e Barcelona, para o Barça vencer por pelo menos 2 gols de diferença esse confronto. Bom, saímos da La Liga e vamos para a Premier League, né? Vamos destacar aí a principal liga de futebol do mundo. 3 jogos aqui a partir de agora. O primeiro deles, Everton e Manchester United.
Vamos colocar na tela as informações do jogo. Sábado, 9h30 da manhã, um jogo que abre, né, o sábado de campeonato inglês, lá no Goodson Park, a casa do Everton, lá em Liverpool, pela 26ª rodada do campeonato inglês. Que fase do Manchester United, hein? Atrás do Everton. Olha Isso. só que loucura, meu Deus do céu. O que estão fazendo os Diabos Vermelhos, hein? Vamos dar uma olhadinha no nosso aplicativo lá do Game Arena. O momento recente do Everton é melhor que o do United e a tabela de classificação também. O Everton que passou o United, né, velho? 14º lugar a equipe mandante e 15º o Manchester United. Cara, a gente não pode... É até difícil colocar o Manchester United... em termos de classificação, a gente acharia que ele estaria brigando contra o rebaixamento. Mas é porque a discrepância é muito grande ali, né, velho? A gente pega... Pro Wolverhampton, que é um time que está fora da zona e que o Manchester United só está 2 posições acima, mas são 10 pontos que separam essas equipes. Então, assim, a situação é ruim, mas não complicada ao ponto de brigar para cair para a segunda divisão. Eu acho que isso não vai acontecer. Mas, simultaneamente, a expectativa que a gente tinha pro United nessa temporada era brigar no topo. E aí ele já está a 14 pontos do Chelsea. Então, também não vai rolar. É um time ali que, ao meu ver, deveria focar numa Liga Europa, né, para tentar conquistar um título continental, do que realmente brigar aí na Premier League, meio que dizer... Já não joga mais por nada, pode-se dizer, tá? O United agora tem que focar na Liga Europa, é onde ele pode... Conquistar um título e conquistar uma vaga, né? Também na Champions, sim. Bom, vamos para os confrontos recentes, né? Vamos ilustrar primeiro o Everton, que realmente melhorou muito aí nas últimas rodadas. Venceu o Palace fora, empatou o clássico contra o Liverpool, né? Venceu, aí teve a derrota na Copa da Inglaterra, né? Para o Bournemouth, mas no Campeonato Inglês venceu o Leicester, também venceu o Brighton fora de casa, né? Aí venceu o Tottenham. Cara, os últimos vem bem, né? 5 jogos de invencibilidade aí na Premier League, sendo 4 vitórias e 1 empate. E a gente tem que considerar aí que teve 2 jogos fora de casa, contra Brighton e Crystal Palace, que ele saiu vencedor, e teve jogo contra o Liverpool e contra o Tottenham, tá? Então, assim, não é uma sequência tão fácil assim do Everton para as pretensões dele, né? A gente esperava que estivesse brigando lá na parte de baixo da tabela. Melhorou muito aí, realmente, 13 pontos conquistados na Premier League dos últimos 15 que disputou. E o United, Fábio, irmão, ai. O Manchester United, né, que vem vários jogos sem vencer. Na verdade, ele perdeu pro Tottenham, né? Ele perdeu os 2 últimos da Premier League, né? Porque a vitória do Leicester foi a FA Cup. Sem marcar gol. Exato. As 2 últimas vitórias dele foram na FA Cup, que ele ainda tá vivo, e também na Liga Europa, que ele tá bem, né? Bem. Nas Copas ele tá até ok também, né? Mas, cara, ele teve essa vitória contra o Fulham, mas também... Fulham foi até melhor esse jogo, não convence. Aí perde em casa pro Brighton, por 3-1. Quando venceu foi o Southampton também, e foi um jogo que não foi fácil não, esse Southampton também não, tá? Aí, eliminou o Arsenal, aí foi a grande conquista, né? Pode-se dizer aí em Copa recente. Perdeu em casa na Premier League para o Newcastle, por exemplo, empatou com o Liverpool, perdeu pro Wolverhampton. Timezinho que tá muito mal, velho. Não dá pra confiar em nada do Manchester United, bicho. Muito bem. Agora vamos pro nosso momento bet nacional, né? Dito isto, vamos dar uma olhadinha nas odds. Everton favorito. E o favoritismo é do Everton, né? Odds altas, né? Aí para as duas equipes. É porque é difícil, né, velho? É um jogo difícil, né? É difícil porque, assim, o United, ele tem potencial para dar uma virada de chave, mas a gente não é isso que indica... Há 2 anos. Não, é sobre isso. Não é isso que indica aí o que vem sendo feito, né? Então, assim, para confiar na vitória do Everton, eu tenho meu pé atrás. Para confiar na vitória do United, eu tenho mais pé atrás ainda, né? Mas eu acredito que dificilmente o Everton vai sair derrotado nesse jogo. O problema é que a odd do empate ao Everton, ela é muito baixa, tá? Eu acho que é um jogo que tende muito para o empate, ou possivelmente uma vitória do Everton aí, tá? Não descarto. Então, velho, qual é a alternativa que eu acredito que seja mais confiável aqui para esse confronto? Em termos de gols, complicado, porque o United passou muitos jogos aí sem marcar. O Everton tem dado essa melhorada também, então ambas marcam, por exemplo, que tem até um odd interessante aí, ó, 1,85. Eu não confio. Eu prefiro não confiar em nada relacionado ao Manchester United. Ou seja, no ambas marcam, a gente confiaria que o United faria pelo menos um gol. Nem isso eu confio aí no Manchester. Então, velho, ao meu ver, a melhor opção para esse confronto é utilizar a ferramenta do Criar Aposta para combinar o dupla hipótese do Everton com um golzinho do Everton. Gosto muito aqui dessa opção, porque ao meu ver, velho, é um jogo que tende aí para 1-0 Everton, 1-1, um 2-1 pro Everton. Eu acho que a pegada vai ser meio que por aí. Não imagino os donos da casa sendo derrotados, e eu acredito que pelo menos um golzinho vai vir aí também deles, tá? Muito bem, então vamos aí pro Everton não perder o jogo e ele marcar um golzinho, né? É o dupla hipótese e um 0-0. Exatamente. A análise é essa aí. Bom, a gente segue falando de Premier League, agora de um duelo londrino. Arsenal e West Ham. Vamos colocar na tela as informações do jogo. Né, o jogo será neste sábado, meio-dia, né, após aí o jogo do Manchester contra o Everton, lá no Emirates Stadium, a casa do Arsenal, lá em Londres,
sexta rodada da Premier League, Matheus Montenegro. Se você estiver assistindo esse jogo de forma isolada, fica inclusive o convite, né? A gente faz uma edição completa aí de todos esses principais jogos do sabadão. A gente fez uma análise de Everton e Manchester United, falando que os dois times, o Everton até vem bem, né? O United que vem muito mal, o West Ham tá ainda pior, Fábio, irmão. O West Ham, que é o 16º colocado do campeonato inglês. Um time que a gente tinha uma expectativa aí de eventualmente brigar por vaga em competição europeia. Tá lá na parte de baixo da tabela, que temporada ruim. E vai enfrentar um Arsenal que, por mais que esteja aí sofrendo muito com desfalques, né? O poderio ofensivo do Arsenal tem sido muito prejudicado por causa de lesões, mas é um time, um elenco que é muito bom e que mais uma vez vem bem na temporada. Vamos pro nosso aplicativo do Game Arena para tentar ilustrar isso melhor? Olha o momento recente, Fábio. Pois é, né? 27% de aproveitamento só do West Ham e 80% tá bem aí a equipe do Arsenal. Vamos para a classificação, né? Primeiro, o Arsenal que está na perseguição ao líder Liverpool. Tem um jogo a menos agora, Tem um jogo a menos, né? O Liverpool teve o jogo adiantado, né? Um empate contra o Aston Villa nesse meio de semana. Sim. E aí a vantagem pode diminuir caso o Arsenal vença o West Ham. Isso mesmo. Já o West Ham tá lá embaixo, né? Um time que 16º, passou o campeonato todo ali e vem só caindo, né? Ele vem até ficou ali no meio de tabela, agora já está ali próximo da zona de rebaixamento, mas a sorte dele é que Ipswich, Leicester e Southampton estão bem abaixo, né? Pois é, e o Wolverhampton também, né? Mas, cara, o West Ham faz campanha de time realmente que briga para não cair, velho. A gente vê ali um aproveitamento de, 35%, mais ou menos, por ali. Menos 18% de saldo do West Ham, né, velho? Pô, é campanha de time que é meio que saco de pancada mesmo, né? É surreal aí. Não se esperava isso aí do West Ham. E nos últimos confrontos, Fábio? Vamos lá, o Arsenal que na sua partida mais recente venceu o Leicester, né, sem muita dificuldade, 2-0. A eliminação na Copa da Liga Inglesa para o Newcastle, 2-0. Aí na Premier League, 5-1 no Manchester City. Aí Liga dos Campeões, 2-1 no Girona, ainda era a fase inicial, né? Aí venceu o Wolverhampton 1-0 fora de casa, Liga dos Campeões 3-0, aí teve empate, né, com o Aston Villa, vitória no clássico contra o Tottenham. Tá bem, né? O que eu gostaria de trazer é que faz muito tempo que ele não perde na Premier League. Essas duas derrotas que ele teve aí, que foram para Newcastle, foram na Copa da Liga Inglesa. E até teve uma eliminação também na FA Cup para o Manchester United, que terminou empate, né? Mas a última vez que ele perdeu um jogo na Premier League foi para o próprio Newcastle também, mas lá no início de novembro, velho, 2 de novembro. Faz o quê? 3 meses e meio que ele não é derrotado na Premier League. Retrospecto recente, muito bom. O que a gente traz de negativo do Arsenal é aquilo que eu adiantei. O sistema ofensivo ele tem sido muito prejudicado por causa de lesões. O Arsenal que simplesmente não conta com Havertz, Gabriel Martinelli, Saka e Gabriel Jesus. 4 atacantes aí não estão podendo jogar por questões físicas, né? Então o Arsenal tem sido prejudicado por isso, mas está conseguindo seus resultados, né? Está conseguindo dar conta do recado aí. Como eu disse, é um elenco que é muito forte do Arsenal. Sem dúvidas, top 5 do mundo até eu colocaria, tá? E o West Ham, Fábio Hermano, aí pelo amor de Deus, né? O West Ham que perdeu em casa para o Brentford, perdeu fora para o Chelsea, aí conseguiu até um empate bom, né? Fora de casa contra o Aston Villa, mas perdeu em casa para o Palace. Aí teve vitória contra o Fulham. É um time realmente... A cada 3 jogos ele consegue uma vitória, perde o resto. É um time meio... Realmente com uma campanha digna de 16ª colocação. Pois é, velho. É um time que até na FA Cup também já foi eliminado. Foi eliminado ali pro Aston Villa, né? Nas últimas 4 partidas de Premier League só conseguiu marcar 1 ponto de 12. Caiu muito aí, né? Enfim, é um time que já não vinha muito bem, a gente fala isso, né? A gente analisa outros jogos do West Ham ao longo da temporada. O início de temporada do West Ham ele já não tinha sido bem, mas ele conseguiu piorar ainda, né? Surreal. Caiu muito de produção a equipe do West Ham aí, realmente, e vem deixando muito a desejar, velho. Não dá pra confiar em nada a favor do West Ham, ao meu ver. Muito bem, vamos agora para o nosso momento Bet Nacional na tela aí. Vamos dar uma olhadinha nas odds, né? Porque o favoritismo é, obviamente, pro Gunners. Cotaçãozinha 1,26 aí a favor do Arsenal, odd muito baixa, odd 10,75 do West Ham. Mas como eu disse, é um time que, assim, a discrepância é muito grande hoje das equipes, né, velho? Há anos atrás o Arsenal até já vem sendo melhor há um bom tempo, mas eu acho que essa distância ela era um pouquinho menor, tá? Hoje realmente é muito grande, ao ponto de eu acreditar que o Arsenal vai vencer com muita tranquilidade esse jogo, mesmo com os problemas relacionados às lesões que está enfrentando. Né, velho? Até porque os jogadores que estão substituindo ali estão dando conta do recado, né? A galerinha da base até tá entrando ali e tá dando conta do recado, tá? Então, velho, ao meu ver, sem muita enrolação, confiar 100% no Arsenal, nem ambas marcam que eu gosto, tá? Que seria uma situação interessante, levando em consideração a odd, custo-benefício, pode até entrar em discussão aí, odd 2,20, mas, velho, não dá pra confiar nesse West Ham, tá? Mesmo com essa odd altíssima, eu não recomendaria. Então, focar no Arsenal, diferença de gols, o nosso famigerado handicap asiático, menos 1,5, 1,76 a odd, para que os Gunners vençam por 2 gols de diferença. Essa é a pedida para o confronto.
Muito bem, então confiamos aí na equipe do Arsenal contra o West Ham pelo campeonato inglês. E continuando na Premier League, a gente destaca times aí que estão mais na parte de cima, né? Aston Villa e Chelsea. Vamos colocar na tela as informações desse confronto, que será no sábado, 2h30 da tarde, logo após aí o jogo do Arsenal contra o West Ham, jogo pela 26ª rodada lá no Villa Park, em Birmingham. Jogo interessante, né, velho? A questão é que o Chelsea caiu bastante também de produção num recorte recente, né? Começou muito bem a temporada, mas... sonhou com o título, né? Brigou chegou a brigar na parte de cima, né? Acho que chegou a assumir a vice-liderança até, ele passou o Arsenal, né, um período, mas caiu muito e agora tá querendo, pelo menos, disputar a competição europeia, pode-se dizer. Sonha com a Champions League ainda, né? Mas... pelo que vem apresentando, eu acho que a briga vai ficar por uma Liga Europa ou até Conference de novo, tá? Esse tem sido o Chelsea aí, né, no recorte recente. Vamos, inclusive, trazer o nosso aplicativo aí do Game Arena, a gente já vai ver no recorte recente que o momento do Aston Villa é melhor que o do próprio Chelsea, né? Um time que tem 3 derrotas nos últimos 5 jogos, tá? Os Blues. Tabela classificação, Faber, mano. Vamos lá, a equipe do Aston Villa, né, que está ali na 9ª colocação, e o Chelsea está melhor, né? Está na 6ª colocação, sonhando ainda com Champions, né? O City ali tem um ponto, na verdade é um ponto, né? Um ponto a mais, mas se tivermos a 5ª colocação, né? Que também, ao que tudo indica, a Inglaterra vai ter 5 vagas aí na próxima Liga dos Campeões, tá sonhando bem, né? Assim, tá ali, o Bournemouth também é uma pontuação, tá na briga, assim como o próprio Aston Villa, que tem esse confronto direto aí para também entrar nesse bolo aí. Mas vale salientar que o Aston Villa tem um jogo a mais, né? Que já foi adiantado ali contra o Liverpool. Ele tá ali a 4 pontos do Chelsea, mais com esse joguinho a mais. Temporada da Premier League muito interessante, né, velho? A gente tendo ali, por exemplo, Nottingham Forest e Bournemouth sonhando com vagas na Champions League e vendo times tradicionais como Tottenham, Manchester United, lá na parte de baixo da tabela. Muito bom o campeonato inglês dessa temporada, tá? O Aston Villa que vem, pode-se dizer bem, né, velho? 3 joguinhos ali sem perder. Ele vacilou contra o Ipswich dentro de casa, né? Mas o empatezinho contra o Liverpool tá até ok. Venceu o Tottenham, que é um time que não vem muito bem. Essa derrota pro Wolverhampton foi o que pesou. Toma gol aí todo jogo, né, o Aston Villa? Como é? Toma gol todo jogo. Sim. O sistema defensivo do Aston Villa é absurdo, deixa muito a desejar. A última vez que ele não tomou gol foi quando? Contra o Everton, lá na metade de janeiro. É isso. Pois é. E a equipe Quantos jogos seguidos? 8 jogos seguidos sofrendo gol, né? A marca também quase todos, né? O problema do Chelsea, velho, é que, né? Olha o Chelsea. Isso aí foi surpreendente. 3-0, derrota para o Brighton. Antes foi eliminado pelo Brighton na Copa da Inglaterra, 2-1, freguesia, viu? Sim. E antes venceu o West Ham 2-1, aí perdeu do City 3-1, aí venceu o Wolverhampton, né? Um time ali que não está conseguindo vencer os jogos mais importantes, os mais difíceis, né? Não venceu o City, não venceu o Bournemouth. Cara, é um time que só tem... Vem vencendo mais os times da parte de baixo, né? Sim. E a outra vitória que teve ali foi um 5-0 contra o Morecambe, né? Clube foi na Copa. Pois é, velho. A partir desse jogo aqui contra o Everton, né? Esse empatezinho que ele teve aí, se a gente desconsidera esse jogo contra o Morecambe, ele só teve 2 vitórias de 10, velho. Esse é o recorde recente aí do Chelsea. E as vitórias foram jogos fáceis, tá? Ele venceu o West Ham em casa e o Wolverhampton, equipes que são 16º e 17º lugar da Premier League. Nos demais confrontos aí, ele meio que teve uma certa dificuldade. Foi derrotado para o Ipswich até, perdeu em casa para o Fulham. Então, assim, já faz um bom tempo, pode colocar um recorte aí de 2 meses, bem dizer, que o Chelsea ele não vem performando bem, tá? É isso. Dito isto, Matheus. Dito isto, vamos para o nosso momento Bet Nacional. O favoritismo é do Chelsea. E esse é o grande ponto desse confronto, tá? Porque eu não concordo com isso aqui. Ao meu ver, a Bet Nacional ela nos está dando uma oportunidade de valor muito grande a favor do Aston Villa, tá? Eu não acredito que o Aston Villa é favoritaço, não enxergo dessa forma, mas, por exemplo, se as odds se invertessem, eu acho que seria mais justo. Uma cotação 2,48 do Aston Villa, 2,65 do Chelsea. É fato que o Chelsea tem um time melhor, mas como eu disse, velho, são 2 meses aí que o Chelsea não vem performando bem. Não é os 2, 3 últimos jogos, que ele vem mal, piorou ainda mais, né? Eliminado na FA Cup, tomou 3-0 do Brighton. Então, velho, muito valor do lado do Aston Villa, ao meu ver, nesse confronto. A gente poderia até destacar o ambas marcam, que de fato é uma opção interessante. Como você disse, o Aston Villa ele leva muitos gols, né, velho? Vem numa sequência absurda sofrendo gols. E mesmo se o Chelsea está muito bem, eu até acho que é uma opção interessante, acho que vai bater, mas a cotação é apenas 1,47, uma odd baixa. E aí, ao meu ver, velho, tem bem mais valor aqui no dupla hipótese do Aston Villa, no caso, handicap asiático mais 0,5, é a mesma coisa. Velho, isso aqui pra mim tá muito bom. Por quê? O empate é green também. Não é um reembolso como o empate no La Aposta. O empate ou a vitória do Aston Villa vai dar green. E pelo contexto das duas equipes, pra mim tá maravilhoso, velho. Por isso,
selo Hot Hat nesse handicap asiático mais 0,5 a favor do Aston Villa. Vamos com stake dobrada, porque essa é a melhor aposta do sabadão. Muito bem, então confiamos aí que o Aston Villa não irá perder para o Chelsea jogando em casa aí nesse sabadão pela Premier League. Nossa principal sugestão de aposta da edição deste sábado do Bets do Dia. Gostou daquele joinha maroto? Se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aí o que você está achando das nossas análises, enfim, dá aquela moral pra gente, também acompanha outros conteúdos aqui, né, dica do Tipster, também assistindo e apostando, enfim, muitos conteúdos aqui na TVBet, tanto no YouTube, também no nosso site tvbet.com e também nas nossas redes sociais, @TVBetOficial. Valeu, Matheus. Fábio. Tamo junto, até a próxima. Tamo junto.